Em 16 de novembro de 1963, o Santos fazia história ao vencer no Maracanã lotado o Milan por 1-0, com um gol improvável do lateral Dalmo, cobrando o pênalti. Aquele era o terceiro jogo da disputa do Intercontinental daquele ano, que reuniu o campeão europeu contra o campeão da América. Essa vitória fez o Santos levantar o troféu pela segunda vez de forma consecutiva. Apesar do Santos ter um time espetacular em 63, com craques como Zito, Coutinho, Pepe e o Rei Pelé, aquela final teve algo peculiar. O Santos estava desfalcado de 3 de seus principais atletas: o defensor Calvete, o capitão Zito e o melhor jogador daquele time, Pelé. Mais tarde vamos falar do drama que foi enfrentar o fortíssimo Milan sem esses jogadores. Mas antes, vamos falar um pouco de 1962. O Santos se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão continental, ao bater o Peñarol do Uruguai na final da Libertadores daquele ano. Além do título, o Santos ganhou a chance de disputar o Mundial contra o campeão europeu. E enfrentou nada menos que o Benfica, atual bicampeão europeu e que tinha batido em 62 o Real Madrid de Puskás e Di Stéfano. No primeiro jogo, no Maracanã, torcedores do Santos se misturaram com torcedores de outras equipes para acompanhar uma bela vitória santista por 3-2 contra os portugueses. A partir da volta no Estádio da Luz, outra vitória santista, por 5-2. Apesar do time português estar confiante de que poderia vencer o jogo e forçar uma terceira partida, o Santos de Pelé abriu logo 5-0 no marcador. Depois tirou o pé e o Benfica conseguiu marcar 2 gols na reta final da partida. Com esse título mundial, o Santos confirmava a grandeza do futebol brasileiro e já tinha conquistado o bimundial meses antes com a seleção brasileira no Chile. É bom que se diga que o craque daquela Copa do Mundo foi Garrincha, já que Pelé estava machucado. Mas o craque do Mundial de Clubes foi sim o Rei. No ano seguinte, em 63, o Santos se manteve no topo, vencendo a Libertadores, ganhando do Boca Juniors em plena Bombonera para sacramentar o título. E mais uma vez foi para a disputa do Intercontinental. E o adversário da vez seria o Milan. Mas se o Santos estava confiante para essa disputa, no primeiro jogo, na Itália, um balde de água fria no time do Santos. Uma derrota desanimadora por 4-2. E para o jogo de volta, que seria disputado no Maracanã, os problemas para o Santos só aumentaram. Calvete, Zito e Pelé se machucaram e iriam desfalcar o Santos. O técnico Lula teve então que mexer no time. E tinha que se virar sem um grande defensor, sem o seu capitão e sem o melhor jogador do time, o Pelé. O jogo não começou nada bem para o Santos, com o Milan abrindo 2-0 no placar. Tudo parecia perdido para o time da Vila. No intervalo do jogo, começou a cair um verdadeiro dilúvio no Maracanã, o que aparentemente inspirou os jogadores do Santos, que conseguiram o que parecia impossível, virar o jogo para 4-2, forçando assim uma terceira partida. O jogo de desempate foi disputado também no Maracanã e não tinha mais para onde correr. Quem ganhasse aquele jogo seria o campeão. O Santos foi para cima e encurralou o time italiano, que não conseguia reagir. E em meio a essa pressão, Maldini acertou a cabeça do atacante santista. O árbitro assinalou o pênalti e expulsou o Maldini. O time do Milan ficou revoltado e a partida ficou 4 minutos paralisada por conta de uma confusão generalizada. Pepe seria o encarregado da cobrança, mas aí o lateral Dalmo surpreendeu a todos e pediu a bola. Mostrando tamanha confiança, Pepe cedeu a bola para o lateral, que sem titubear cobrou o pênalti e marcou para o Santos, 1-0. O Milan pressionou nos minutos finais, obrigando Gilmar a fazer boas defesas. O Santos se segurou para conquistar o Mundial pela segunda vez. Após o apito final, a história estava escrita mais uma vez.
Cheio de desfalques, o Santos conseguiu uma virada improvável após ser goleado no primeiro jogo. Aquela vitória santista provou o quanto aquele time era raçudo e podia enfrentar qualquer adversário. Há quem diga que aquela tempestade no intervalo foi enviada pelos deuses do futebol para mudar o rumo daquela partida. E aí, vocês gostaram da história do bimundial do Santos? Então, deixa o like no vídeo que me ajuda bastante, beleza? Se você quer ouvir mais histórias sobre o Peixão, é só acessar as playlists que eu preparei para vocês. Assim fica mais fácil de encontrar. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.